primeira aula de probabilidade estatística, que já é bem boazinha, né? Eu fico lá, não sabe nada, eu vou ficar trabalhando, você não está tudo mais. Pois é, eu me apaguei, assim. Aí depois eu vou assim. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Para ajudar vocês a fazer esse negócio aí da soma das matrizes, eu vou fazer um mais simples, que é somar os vetores. Tá? E talvez ajude um pouquinho vocês aí no exercício de vocês. Deixa eu só garantir que está gravando, tá? Ok, então vamos lá. Sempre tem que iniciar com as bibliotecas padrão, né? Eu vi algumas pessoas usando o scanf, podem continuar usando, mas eu prefiro simplificar a minha vida. Então eu vou incluir a biblioteca CS50, que aí é mais fácil de carregar os dados. Tá? Bom, o que eu tenho que definir aqui, antes de qualquer coisa? Eu quero somar dois vetores. O que eu tenho que definir? Os vetores. Supor que meu vetor ele tem 5 valores. E agora? Você pega os valores para os vetores. Como é que eu faço isso? Você pega, faz um for para os valores. Oi? Não tem que definir isso. Não está definido aqui? Por que não apenas I ao invés de índice? Fica mais simples de entender, que nem quando ele falou lá para, em vez de colocar I e J, você botar coluna e linha, para ficar quando a outra pessoa for fazer, fica mais simples de entender, né? Por muito tempo eu escrevi só o I, tá? Mas vamos fazer não é o código que a gente vai fazer, mas vamos supor que eu estivesse fazendo a multiplicação de matrizes. Vocês vão ter uma dificuldadezinha para chegar nesse ponto, mas basicamente seria algo assim. Sei lá. Dentro desses 3 for, você vai colocar a lógica do seu código. Isso é fácil de entender ou não? Agora, Eu tinha que ter criado, né? Eu não consigo esse seu. vamos criar aqui. Eu posso dizer que, só para deixar L1, aí aqui não é o código correto, mas é. Eu poderia fazer um gatinho para ele botar o limite de L1. Para ficar até melhor aqui. Faz diferença, tipo, iniciar a variável dentro do for? Não, nenhuma. A única diferença. E A única diferença que faz é que se eu deixar ela aqui fora,
Quando o código terminar, eu consigo utilizar essa variável de novo. Se eu definir ela aqui dentro, quando o for terminar, essa variável deixa de existir. Mas já é mais simples, não. Não. Deixa eu até diminuir aqui porque está muito grande a palavra quantidade. Você tem problema se o meu código estiver feito, ele dando o valor da matriz de 3.4 possível, eu tenho que fazer 3. Tem que fazer do tamanho que eu defini lá. Você teria que colocar os dados aqui para pedir, tá? Estou simplesmente usando desse jeito aqui para poder deixar claro o que é. Pronto. Defini o que é L1, o que é C1 e o que é C2. Mudou alguma coisa no que está escrito ali dentro do meu sol? Na minha opinião, não mudou nada. Continua difícil de você entender. Se eu substituir esse I aqui, não sei por que motivo ele... agora tá. Talvez eu tenha que diminuir um pouquinho o zoom. O laço é o mesmo. Mas só o fato de estar o nome da variável maior facilita você entender o que ele está fazendo. Melhor do que I, J e K. É obrigatório fazer isso? De jeito nenhum. Vai salvar sua vida no futuro? Com certeza. Bom, depois de definir o laço, o que eu tenho que fazer agora? Fazer sempre os valores. O que mais? Tem que fazer o vetor B também. Não só o vetor A, tem que ser o vetor. Só vai fazer tipo opção, poderia de código. Poderia de código. A gente vai ter que pensar em como ajustar isso aqui. Aí no cálculo da soma é que fazer só uma vez é fazer, então a gente... E depois daqui? Faz a soma. Eu exibiria os vetores antes. Se bem que dá para fazer a soma, vamos lá. Então, basicamente, eu tenho 3 laços de repetição. O
primeiro deles preenchendo o valor do vetor A, o segundo deles preenchendo o valor do vetor B, o terceiro deles preenchendo o vetor de soma. Agora eu posso imprimir esses vetores. Então, basicamente, a mesma ideia de novo. Tem um laço que vai percorrer todo o vetor A, passando por todos os elementos, imprimindo todos eles. Preciso imprimir o vetor B. E vocês já começam a perceber que, de novo, tem repetição de código, né? Bom, acho que é isso. Tá? Supondo que esse negócio está funcionando, vamos abrir um terminal aqui. E compilar o código. Professor, o senhor poderia fazer uma slide em cima só para ver como é que faz de novo? Eu esqueci Como é que faz o quê? um slide assim, como é que fazer para fazer? Tá, faço já. Aparentemente não deu erro. Ele vai me impedir os elementos. E exibir os meus resultados. Não ficou do jeito que deveria, mas exibiu. E de propósito eu fiz isso. Eu tive embaixo do resultado que era para dar do vetor, era para estar aparecendo o vetor branco, o vetor ficou na direita do. Por quê? Por quê? Eu sei se tiver uma marrom. Não, eu não fiz de propósito, para ver se vocês iam observar. Onde que eu posso botar esse barra N? Poderia botar um printf barra N depois de ter pedido para mostrar os valores. Vetor A, aí printf, aí depois daquele código botar um barra N. Qual código? Qual? Antes do vetor. Antes do printf do vetor B. Exato. Pode ser aqui. Eu não preciso de outra linha de printf. O senhor botou dois barra N? Sim. Aí eu posso compilar o código de novo. Posso executar o código mais uma vez. Melhorou. Não ficou do jeito que poderia, mas já está melhor do que o anterior. Oi? Eu posso botar um barra N no final. Então deixa eu sair. Professor, podia mostrar uma outra que pintou lá?
Desculpa, não entendi. Eu consegui colocar já 30, depois fazer e tudo. Porque eu já preenchi todos eles aqui, né? O preencho A, preencho A, depois preencho Pode ser uma maneira de você fazer também. Então, basicamente, a ideia é você preencher os dois vetores e depois fazer a soma. Tá? Perguntas? Não, eu tenho que definir ele para poder utilizar. Por que eu posso fazer a definição da variável de índice aqui? Porque eu só vou usar ela aqui e pronto, não vou mais precisar dela. Fica assim. Fica. Oi? Ele cria uma variável nova. A variável ela deixa de existir. São os índices do meu vetor, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Tem que lembrar que você contou 1, 2, 3, 4, mas começa do zero, então tem uma a mais. Então, por isso que eu defini ele como 5, tá? Como é que a gente pode melhorar esse código? Falta a função. Então, vamos lá. O que eu preciso para conseguir preencher o meu vetor lendo ele em uma função em vez de ter esse for aqui dentro? Eu posso utilizar o mesmo for, só que agora em vez de ele estar dentro da função main, ele está dentro da função main vetor. Como é que eu posso enviar a matriz A para ser preenchida aqui dentro? Aqui? Não, Só para ler os dados. não tem que botar o valor também, não? Tipo, Isso aqui? Oi? Assim? aí não é o mesmo padrão, aí a gente só original e depois a Vamos ver se vai funcionar, né? Se funcionar, eu só preciso chamar a função ler vetor e passar o vetor A para ela. Eu vou compilar esse código. E ele não está deixando eu clicar aqui. Cadê o terminal? Novo terminal.
Provavelmente era a internet mesmo. Tá bem ruimzinho aqui. Ele deixa eu escrever no texto, mas não deixa eu escrever aqui. Que legal. Bom, vamos... Vamos... Vamos ver se vai abrir o VS Code aqui ou não. Que legal. Então, supondo que o código está funcionando, podemos testar ele e passar os valores. Bom, aparentemente ok, tá? Com isso eu posso também substituir esse laço aqui por uma função que, pela mesma função, só que em vez de chamar agora com o vetor A, eu estou chamando com o vetor B. Exatamente a mesma função, tá? Pergunta: e se eu mudasse o tamanho do meu vetor para 10? Oi? Eu teria que mudar aqui, dentro da minha função.
Não entendi. É. Nunca esqueça que toda vez que você estiver trabalhando com vetores e matrizes, você tem que informar para a função o tamanho do vetor da matriz. E aí, em vez de chamar esse negócio aqui de 5, você vai chamar a função indicando o tamanho. Porém, como eu fiz essa alteração aqui, eu tenho que indicar também, passar também para a função o tamanho dos meus dois vetores. Sim, e você tem que passar os dois tamanhos. Onde é que meu código está errado agora? Por quê? Não, ele... Não entendi. Não, isso é só uma mensagem que vai aparecer. Oi? Os índices, né? Eu só estou indo agora até o 5, mas o meu vetor tem tamanho 10, né? Então eu preciso aqui mudar o meu código também. Tá. Antes de mudar esse código, vamos olhar para essa parte bem aqui. Fazendo a mesma coisa 3 vezes. Eu posso transformar isso aqui em função. Então, eu posso ter aqui uma função para imprimir matriz, onde, na verdade, imprimir vetor, né? Onde eu posso passar o vetor e o tamanho dele. E o que eu posso fazer aqui dentro? Basicamente a mesma coisa. Imprimir o vetor, eu já posso colocar aqui no final um /n. Agora o que eu posso fazer? Bom, mudar o tamanho, né? Agora o que eu posso fazer? Em vez de chamar essas funções de imprimir vetor, em vez de chamar esse for para imprimir vetor, eu posso pedir para imprimir o vetor A com tamanho 10. Em vez de chamar esse for para imprimir o vetor, imprimir o vetor B com tamanho 10 e depois imprimir o vetor soma com tamanho 10. Percebe que o código ele ficou bem menor e bem mais organizado. Tá? Por mais que você não entenda de programação, as linhas 21, 22 e depois 29, 32 e 35, fica claro o que ela está fazendo. O que eu estou fazendo na linha 21? Eu estou lendo um vetor. Que vetor é esse? Vetor A. Sim, vai dar errado porque o índice do vetor soma é 5. Mas vamos aos poucos, né? Mas aqui a gente pode mudar, né? Mudar para 10. Eu vou compilar o meu código de novo. Vou executar meu código de novo. Agora vai ser mais chato, porque vai me pedir 10 vezes, né? Então,
de 10 números. Começou novamente. E finalmente ele chamou as funções de exibir os dados, então estão lá os meus 10 valores. Perguntas? Então vamos fazer o seguinte. Oi? Não entendi. Um monte de coisa. A primeira delas é essa aqui. Eu comecei a ler um monte de dados do vetor, chegou no 9 ele parou e de repente ele já mostra o vetor 0 de novo. Uma das coisas que eu poderia fazer era mudar o nome que aparece aqui para poder facilitar a vida de quem está digitando os dados. Então, só que como é que eu faço isso? Deixa eu até botar essa função aqui mais para cima, depois a gente altera isso aqui também, não é uma boa ideia. Como é que eu faço para no lugar de vetor simplesmente aparecer vetor A e vetor B? Onde está vetor, aí poderia trocar o porcentagem I e botar depois lá na frente vetor A. Aí vetor A, vírgula, índice. Assim? Aí tira esse vetor. Aí lá depois na vírgula bota vetor A. Só que Não, o vetor A tem que ser antes do índice. Mas é porque vetor A é uma palavra, não um número inteiro. Não, o vetor A é um inteiro. Não, É verdade, ele vai em um inteiro e é porque tem uma palavra, esse negócio aqui é um número inteiro. Por isso que eu disse que é melhor fazer a variável nova. E mesmo que eu utilizasse aqui 1% S, me permite imprimir uma palavra, qual seria o problema? Nas duas vezes. Mas aí, se eu abro um negócio do vetor e colocasse uma string na frente para ele reconhecer, ou então no final, ele vai depois do tamanho. Pronto, aí eu colocasse string e agora lá no vetor eu colocar A e B. Aí quando ele fosse ler, ficaria isso. E lá no vetor colocar também. Aí agora eu tenho que vir aqui. Uma das coisas mais legais sobre programação é que você sempre pode testar. Sem medo de acontecer nada demais. Agora ele está me pedindo os dados do vetor B. E agora ele está exibindo os dados dos dois vetores. Dá para melhorar alguma coisa? O quê? Oi? Mais e depois um igual. Mais entre o vetor A e o vetor B e um igual. O vetor B e o vetor C. Só para ele botar aí, mais e igual. Eu poderia simplesmente Botar um printf ali.
talvez fique um pouquinho melhor, né? Só tudo bem, não identificar o primeiro vetor do segundo vetor. Você poderia botar os nomes também, mas aí já... Isso é da barra aí, entre o vetor B e o valor. Entre o vetor B Entre o último número dado, o vetor B, o vetor B, 9, e o vetor... Não, aqui em cima. aqui, né? Lá Vamos fazer algo melhor antes. Tá? Na hora de imprimir esse vetor, olha o que está acontecendo bem aqui. Opa, foi demais. Aqui. Como é que você alinha isso? No printf, você já pode dizer para ele... Bom, antes de explicar isso, vamos perceber o seguinte, tá? Percebam que todos os caracteres aqui, eles têm a mesma largura. Percebe isso? Se você olhar aqui o caractere 1, ele tem a mesma largura do espaço em branco que está entre o 6 e o 7. Se você olhar de novo o mesmo caractere 1 aqui do lado, ele tem a mesma largura do 5. Então, como todos os caracteres têm exatamente a mesma largura, você já pode dizer aqui no printf o seguinte: eu quero que todos esses números sejam impressos com uma determinada largura. Tá? Por exemplo, 3 de largura. Mas, antes de fazer esse negócio aqui, eu vou fazer o seguinte. Preencher o meu código aqui só com 4 elementos, porque 10 está dando muito trabalho. Ops. Então, com isso você consegue deixar os valores devidamente alinhados, né? Preenche com espaço em branco à esquerda e o restante ele preenche normal. Então você percebe que o número 5 está alinhado com 0 e o 405 está alinhado com o 0 também. Na mesma coluna, né? Oi? Eu acho que ficava melhor do outro jeito, assim, tá meio estranho. Mas é porque é assim que você escreve números, né? Não, mas tá certo. Eu acho que Tá certo, né? Oi? Uma vírgula separando? Poderia ser, mas... Mas aí não tem necessidade, né? A gente só está fazendo coisas necessárias para ficar mais limpo e ficar mais visualmente agradável. Não ache isso. Não melhorar seu código nunca é desnecessário. Esse aqui é pequeno. Desnecessário, só tornando mais visualmente agradável.
Exato. Esse aqui está pequeno. Quando ele tiver 200 linhas, como os que vocês vão fazer daqui a pouco, aí você vai ver como é excelente você deixar o seu código bem organizadinho. Você chega no final, não sabe o que você fez. Não, no meio você não sabe o que você fez no começo. Bom, Eu tenho um erro, aí você é um, meu Deus. Por onde começa? então, para a gente dar continuidade aqui. De onde ele tirou isso? Vamos voltar aqui. Fazer de novo. Professor, Propositalmente. É uma possibilidade, mas aí a gente vai ter que ver outras modificações que a gente vai fazer depois. Tá? E o que foi isso aqui? Ele tentou dar um espaço muito grande para o número. Tipo, ele tentou dar um espaço X, só que o número não coube nesse espaço X. Só tem um problema. Quantos números eu li no meu vetor? Quantos números eu li no meu vetor? Por que eu estou imprimindo 10? Porque eu mandei imprimir 10. De onde estão vindo esses outros números? De novo, tá? Toda vez que você estiver trabalhando com vetor, você tem que tomar o cuidado de dizer para o C exatamente quantos elementos o seu vetor tem. Se vocês observarem aqui, eu defini um vetor com tamanho 4 na linha 20 e aqui na linha 30 eu chamei a função de imprimir vetor com tamanho 10, então eu venho aqui para a função de imprimir vetor, faço o vetor A e passo o tamanho 10 e vou tentar imprimir 10 números. Como é que isso vai funcionar na prática? Funcionar assim. Você tem um vetor aqui. Esse vetor ele tem 4 elementos. Aí eu tenho outro vetor aqui do lado. E esse vetor ele tem 4 elementos. Opa, vermelho. O que acontece durante esse processo de impressão? Eu pego o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 até o índice 9. Peguei o índice 0, está aqui. Peguei o índice 1, está aqui. O índice 2 está aqui. O índice 3 está aqui. E o 4? Ele vai pegar o próximo valor que tiver aqui do lado na memória. E o 5, o próximo valor que tiver aqui do lado na memória. Se esses dois vetores estiverem colados um no outro, o que normalmente acontece, então quando eu mandei pegar o índice 4 desse vetor aqui, ele pegou o 0 desse. Então quando a gente olhar o vetor A, 1, 2, 3, 4 números, aí a partir daqui ó, ele pegou o 5, o 4, o 6 e o 7, que foram os números que eu botei
no outro vetor. Tá. Se o vetor de soma estiver do lado dele, aqui do lado, vou desenhar com espaço, mas vamos imaginar que eles estão colados um no outro, tá? Então, se o vetor de soma estiver do lado do outro vetor aqui, o que vai acontecer? Nesse primeiro elemento eu tenho a soma do índice 0 do vetor A com a soma do índice 0 do vetor B. Então vamos botar os nomes aqui para facilitar a vida da gente agora. Se o senhor fosse tentar ver os endereços de memória, ia dar tipo um do lado do outro, né? Sim. Não exatamente um do lado do outro, mas a gente veria um padrão. Então, se a gente observar aqui, ó, esse 6 ele é a soma de 1 mais 5. Esse outro 6 é a soma de 2 mais 4. São exatamente os dois primeiros elementos do vetor de soma. Se você continuar, eu tenho 3 mais 6, que é 9, que é o terceiro elemento do meu vetor aqui. Então, se você olhar aqui, ó, ele repetiu 6, que é o primeiro elemento do vetor. Agora eu estou olhando para o vetor B. Quando eu mandei pegar o 4, ele pegou esse aqui. Quando eu mandei pegar o 5, ele pegou esse aqui. Quando eu mandei pegar o 6, ele pegou esse. O 7, ele pegou esse outro do lado. Então, 2, 6, 1, 9 e 1, 11, que são exatamente os dois elementos, os 4 elementos do vetor de soma. Só que eu mandei continuar pegando números mais para o lado. E aí ele começa a pegar esses números aleatórios. Tá? Vocês vão lembrar que em alguma aula anterior eu desenhei os retângulos coloridos, as funções, dizendo que quando uma função termina, simplesmente o computador ele ignora aquela região de memória, mas os dados continuam lá. Então, quando eu chamo outra função, essa outra função vai usar esses dados, mesmo que não devesse. Você tem que tomar o cuidado de verificar se você está fazendo a leitura correta, a impressão correta, se você está acessando a quantidade correta de elementos. Então, se o meu vetor ele só tem 4 elementos, se o meu vetor ele só tem 4 elementos, eu não posso tentar acessar 10 elementos nele. Eu vou acessar elementos que estão fora do vetor. Perguntas? Bom, oi. Oi? Não entendi. Você poderia criar uma constante e aí no lugar de utilizar esse número aqui, Isso igual tipo, a mãe e tal, se fossem todos os livros, mas no caso de uma matriz, não necessariamente é uma matriz com 3. Aí seria tipo tamanho 1 e tamanho 2? número de linhas e número de colunas. Mais uns 20 minutos. Tá certo. Pessoal, bem fácil. Se tivesse no vetor aqui, que é o mesmo, mas uma matriz, duas matrizes diferentes, são 4 números, 2 e 3, 3 e 4. Eu tenho que fazer duas constantes, conhecer. Várias constantes aqui. Temos mais constantes. Só serviria duas sentidos. Só serviria duas sentidos. As duas matrizes que obedecessem o mesmo. As duas fossem 3 por 4. Algo parecido com isso. Mas definimos então o tamanho
tamanho do nosso vetor. Agora, o que acontece? Toda vez que você quiser mudar, você precisa mudar isso apenas num canto. Tá? Problema com isso? Toda vez que você quiser mudar, você vai ter que vir aqui e vai ter que compilar o código de novo. Não. Define, ele define uma constante. Agora não tem mais como você entrar com dados errados. Não vai dar um choque entre o tamanho e o tamanho que foi usado depois, que é para... Não, por quê? Porque ele está dentro da função, ele vai usar o define. Porque não precisa, mas é recomendável. Porque olha só, Não é maiúsculo. primeiro, além de um ser maiúsculo e outro ser minúsculo, isso aqui é uma variável dentro da minha função. Eles estão em locais diferentes. Então, se você lembrar... Não, mas o tamanho não serviria até para as funções, se eu quisesse. Serviria, você poderia colocar ele aqui e deixar ele já com um tamanho fixado, e aí você poderia, por exemplo, eliminar essa variável aqui, né? Não precisaria mais existir. E aqui você usaria tamanho maiúsculo. Porque exatamente o meu caso é se dentro da função existir mais de tamanho, não poderia dar. Dentro dessa função aqui, você tem acesso a essa variável aqui, se você quiser. Mas essa variável aqui, ela tem um nome diferente dessa aqui. São coisas distintas. Tá? Se a gente pensar em termos de memória, como eu já falei aqui algumas vezes, aqui é algo mais ou menos assim. Nós temos aqui a função main. Dentro dessa função main, nós temos os nossos vetores. Então, dentro da nossa função main, nós temos os nossos 3 vetores. Nós temos a função de ler matriz, que tem um vetor e tem a variável para o tamanho. B vetor, aliás. E fora dessas duas variáveis, fora dessas duas funções, nós temos aqui um local onde nós temos essa constante chamada tamanho. E dentro dela já está definido lá o valor que é 6. Isso significa que tanto a minha função main, se ela precisar, ela pode acessar esse valor, como a minha função de leitura de vetor, se ela precisar, ela pode ler esse valor também. Basta usar o nome tamanho dentro das nossas funções. Perguntas? Ok. Cadê? Qual é o número de variáveis menor qual? Não necessariamente. Vai depender do quanto de coisas que você precisa armazenar. Por exemplo, se eu precisar armazenar um nome, um endereço, um telefone e um e-mail, eu tenho que ter essas 4 informações, eu não posso eliminar. Mas se você conseguir diminuir o número de variáveis, então, Geralmente, quando você está trabalhando com coisas relacionadas a cálculos numéricos, é bom. Mas, sim. Então pode ser que não funcione direito. Vai depender do escopo do problema que você está tentando resolver. Você vai sempre ter que olhar e tentar descobrir o que exatamente você precisa. Qual é o mínimo de coisas que você precisa.
às vezes, você vai botar mais coisa do que o que você precisa para facilitar em outros locais do seu código. Bom, e se você quisesse fazer isso para matrizes em vez de vetor? Aí eu vou deixar para vocês fazerem. Mas é a segunda coisa. E se eu não quisesse fixar o tamanho da minha matriz nem do meu vetor? Aqui eu fixei o tamanho dela. Mas é isso que eu falei, eu perguntei se podia ter gatilho aí, eu disse que Não, botava o gatilho dentro do código. Eu fiz com isso, cara. não, mas é, os caras pegam gatilho. Para você fazer assim, Aí no vetor A, aí seria organizado. Dentro do vetor A, seria organizado. Em vez de tamanho. não funciona. Principalmente se isso estiver dentro de outras funções que não seja a função main. Aí para você fazer desse jeito aí, você vai precisar transformar o seu vetor A num ponteiro. A gente já falou de ponteiros aqui. Tá? Você vai precisar chamar a função de alocação dinâmica para dizer qual é o tamanho do vetor A. E qual é o tamanho do vetor A? Deixa eu limpar um pouquinho isso aqui. Qual é o tamanho do vetor A? A quantidade de linhas que esse vetor vai ter, no caso, como é um vetor, a quantidade de elementos que esse vetor vai ter, vezes o vetor A, ele é um vetor de quê? De inteiros. Vezes o tamanho de um inteiro. Se eu mudar aqui, o vetor A, ele é um vetor de floats. Opa, menos aqui. O tamanho do vetor A vai ser um inteiro. E o próprio vetor A, para poder eu destinar espaço para ele, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a quantidade de elementos do vetor A multiplicado pelo tamanho de cada elemento do vetor A. Como os elementos do vetor A são float, então, quantidade de... Vou botar aqui no lugar de linhas A, tamanho do vetor A, fica mais fácil de ler. Então, vou multiplicar o tamanho do vetor A pelo tamanho de cada um dos elementos do vetor A. Então, se esse elemento do vetor A, ele é esse aqui, e eu pedi 10 elementos, então eu vou ter 10 elementos desse tamanho aqui, do lado um do outro. Se o tamanho do elemento do vetor A é isso aqui, então o que eu vou ter? Essa quantidade aqui, vezes o tamanho do elemento do vetor A. Então eu vou ter, sei lá, vamos supor 10. Eu vou ter 10 carinhas desse aqui, um do lado do outro, para representar o meu vetor. Perguntas? Não? E se for uma matriz? Se for uma matriz, aí agora
você não vai definir esse cara aqui como bom, se fosse um vetor, eu definiria ele com um colchete e diria o tamanho dele, certo? Se fosse um vetor, eu definiria ele com um colchete e diria o tamanho dele aqui. Se eu quiser que esse tamanho seja variável, o que eu faço? No lugar de definir com um colchete, eu defino isso aqui como um ponteiro. Se for uma matriz, eu defino ele como 2 colchetes. Mas se eu quero que esses tamanhos sejam variáveis, eu substituo esses 2 colchetes por 2 asteriscos. E aí vamos lá. Agora a gente precisa dividir isso aqui em 2 partes. Tá? E aí a gente vai ter que fazer essa aula aqui de novo na próxima segunda-feira, para que a gente consiga implementar na prática. Quando eu fiz o meu vetor A, o que eu disse para ele? Eu disse que ele vai ter que pegar o tamanho do vetor A vezes o tamanho de cada um dos elementos do vetor A. Isso resulta em um vetor de... Não, um vetor de floats, né? Um vetor de números em ponto flutuante. Tá? Como eu tenho uma matriz, o que eu vou precisar? Quantidade de linhas de x, a quantidade de colunas de x. A minha matriz ela também vai ser definida por meio de um malloc. Só que eu tenho que dividir isso em 2 partes. A primeira delas é: eu preciso ter um espaço que seja suficiente para a quantidade de linhas da minha matriz. Primeiro passo. Só que a minha matriz X, ela não é um ponteiro de floats. Ela é um ponteiro de ponteiros. Então, quando eu vou definir a minha linha aqui, eu tenho que dizer o seguinte: a minha matriz X, ela tem a quantidade de linhas de x vezes o tamanho de um ponteiro de float. Aí agora que você pode fazer 2 coisas. Antes disso, vamos entender o que tem aqui na prática. Eu tenho um vetor A, esse vetor A, ele é uma variável que deve guardar um endereço de memória de outra variável ou de um bloco de variáveis, de um bloco de valores. Como eu não inicializei esse vetor A com o endereço de uma variável, em vez disso eu chamei a função malloc, o que a gente está fazendo na prática? Eu reservei espaço para esse carinha aqui, tamanho da variável A, em algum lugar da memória. Tem um cara aqui bem grande. Esse cara ele tem um endereço. O primeiro elemento dele é um endereço.
e isso vai ficar guardado dentro da minha variável vetor A. Por isso, através da variável vetor A, eu consigo acessar esse elemento bem aqui. Tá. Por outro lado, eu tenho uma variável chamada matriz X. Então, mesma coisa, variável matriz X. Essa variável matriz X, ela é um ponteiro de ponteiros. Então, quando eu peço para alocar espaço para isso aqui, quantidade de linhas de X, tem 5 elementos. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Vai definir um vetor aqui que tem cinco espaços. Só que esse primeiro elemento, ele também está em um endereço de memória. Sei lá. Está no endereço 42. E esse endereço 42, ele vai estar aqui. Essa é a primeira coisa que eu fiz. Para poder concluir a definição da minha matriz, o que eu preciso fazer? Eu não posso colocar aqui dentro números. O que eu posso colocar aqui dentro? Esse vetor aqui, ele é um vetor de endereços. Não, eu tenho que fazer isso aqui de novo, né? Então eu tenho que vir bem aqui e fazer assim, ó. Esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2, esse aqui é o índice 3, esse aqui é o índice 4. Então eu tenho que vir bem aqui e dizer o seguinte: matriz X, índice 0, precisa receber um bloco de memória correspondente à quantidade de colunas de X vezes o tamanho de um float. Aí agora eu vou ter um vetor aqui que contém 4 elementos. Ele guarda as informações das colunas dentro dos ponteiros de linhas. Então, o endereço desse cara aqui, ele vai ser armazenado aqui dentro. Então, vamos botar aqui 0x60. Esse 0x60 vai estar aqui. Na prática, a gente pode pensar da seguinte maneira. Esquece esse 42. Opa. Esquece esse 42 aqui e pensa só no seguinte. Essa variável matriz X é um ponteiro para esse bloco aqui. E esse bloco, que é um vetor de endereços, foi definido aqui na linha 35. Já a matriz 0, ela é um ponteiro para esse carinha bem aqui. E se eu quiser definir a segunda coluna, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que vir bem aqui e dizer o seguinte: a minha matriz índice 1, que é esse segundo carinha bem aqui, vai receber a quantidade de colunas da matriz X. Quer dizer que, no for, esse matriz X igual a valor de linhas é fixo e o resto é no for. É tipo isso? E tipo isso. Exato. Mas eu fiz passo a passo para quê? Coluna menor do que... Na verdade aqui é linha, né? Isso aqui é a linha, né? Para cada linha, o que eu vou fazer? Para cada linha, Esses 5 números de colunas que eu quero. eu vou definir essa linha como sendo uma alocação da quantidade de colunas que eu quero. Então, cada linha tem X colunas ali, ou colunas X. E aí, esse for aqui das linhas 36 à linha 38, o que ele vai fazer? Vai criar... Aí, deixa eu pintar isso aqui de preto para a gente... Ele vai criar 5 bloquinhos desses aqui. Já tem um. Dois. 3. 4. 5. Onde esse cara vai apontar para cá. Esse cara vai apontar para cá. Esse cara vai apontar para cá. E esse cara vai apontar para cá. Então, basicamente, uma coluna de uma matriz é um vetor que tem o primeiro endereço dele guardado nesse vetor de colunas. Perguntas? Na linha 37, vamos falar aqui. O float não tem que ser completo, não? Não. Do mesmo jeito que aqui, ó, o meu float, ele é só float. Por quê? Porque o meu vetor, ele é um ponteiro. Então, quando eu tenho um ponteiro, o ponteiro aponta para um float. Quando eu tenho um ponteiro de ponteiro, então esse ponteiro aponta para um ponteiro. Ele sempre diminui um. Então, se eu tenho um asterisco, quando eu remover um asterisco, fica o quê? Só o float. Se eu tenho 2 asteriscos, quando eu remover um asterisco, fica 1. E esse 1 é ponteiro. Então, veja só. Nessa linha 35, o que eu estou apontando? Bom, como a minha matriz X ela tem 2 asteriscos, quando eu removo 1, fica 1. Então, a matriz X ela vai apontar para esse cara aqui do meio. Só que esse vetor do meio, ele é um vetor de float asterisco. Float asterisco é ponteiro. Então, esse cara aqui do meio, ele é um vetor de ponteiros, ou um vetor de endereços. E esses outros que estão espalhados aí ao redor, são vetores de números float. Legal? Qual é a vantagem de você fazer essa loucura toda? Tá? Qual é a vantagem de você fazer essa loucura toda? Agora, se você quiser acessar os dados da matriz X, você pode fazer o seguinte. Você pode navegar nas linhas da matriz.
na coluna da matriz e fazer aqui a conta que você precisa fazer. Vantagem de você fazer isso. Agora, no lugar de eu definir linhas de matriz, né, linha x como 5 e coluna x como 4, eu posso botar um getInt. O tamanho que você quiser. Sua matriz agora ela pode ser 2 por 3, 5 por 7, 10 por 20, 1000 por 1000. Perguntas? Perguntas? Bom, então a gente vai parar por aqui.